Audiolivro A Verdade Vos Libertará. Autor Kenneth Hagin. Locução Adailton de Jesus. Está escrito em Isaías, capítulo 10, versículo 27. E o jugo será despedaçado por causa da unção. João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a unção ou o poder do Espírito Santo que despedaça o jugo da escravidão. O jugo pode ser qualquer coisa que o aprisione. Pode ser enfermidade ou doença, maus hábitos ou atividade demoníaca. Mas o jugo da escravidão será destruído por causa da unção. A unção do Espírito Santo está na palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz que a verdade, a palavra de Deus, o libertará. Você pode dizer: mas eu pensei que a unção é que despedaça o jugo. Está certo. Mas Jesus disse que suas palavras são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. A palavra de Deus é ungida pelo Espírito de Deus. Essa é a razão porque a verdade da palavra libertará você. Jesus pediu isso a seu Pai em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra e a verdade são termos que podem ser substituídos um pelo outro. Isso significa que podemos ler João capítulo 8, versículo 32 da seguinte forma: Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Sinto pena dos cristãos que não conhecem a palavra. São vistos por todo o corpo de Cristo, aprisionados, falhando, tropeçando pelo caminho. Deus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Aqui está outra forma de dizer isto: o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento da verdade de sua palavra. Mas quando as pessoas têm o conhecimento da verdade da palavra de Deus, elas não são mais destruídas. Graças a Deus pela palavra. Graças a Deus pela verdade que nos liberta. Em 1939, minha esposa e eu aceitamos o pastorado de uma igreja no norte do Texas. Eu já estava entre os pentecostais por quase 2 anos. Vira outros pastores pentecostais dirigirem todos os tipos de cultos que você possa imaginar. Então, segui o exemplo deles. Comecei a organizar cultos de entrega nas noites de sábado. Orávamos para que as pessoas se entregassem. Impunhamos as mãos sobre elas e as ungíamos com óleo. E durante esses cultos, tínhamos todos os tipos de manifestação que se possa imaginar. Por algum tempo, esses cultos pareciam ir bem. Mas, depois de uns 3 meses, a multidão começou a diminuir. Os cultos de entrega se desgastaram. Então, decidi mudar o nome dos nossos cultos de sábado para cultos de libertação. Agora, todos que tinham se entregado nos últimos 3 meses vinham para serem libertos.
Os cultos de libertação pareciam estar indo bem por algum tempo, até que deixaram de ser novidade. Decidi que precisávamos fazer algo mais. Então, anunciei que iríamos começar a ter cultos de livramento aos sábados à noite. E percebi que as mesmas pessoas que haviam vindo por 3 meses para se entregarem e por 3 meses para serem libertas, vinham agora para receberem livramento. Nossos cultos de livramento duraram cerca de 3 meses também. Então, comecei a perceber que algo estava errado. Havíamos tido cultos de entrega, de libertação e de livramento por 9 meses. Durante esses cultos, tínhamos pessoas gritando e pulando por estarem muito emocionadas. Tínhamos todos os tipos de manifestações imagináveis. Ainda assim, eu podia ver que as pessoas não estavam mais entregues, livres ou libertas do que quando começamos. Disse a mim mesmo: como pastor, visito e converso com essas pessoas todos os dias e vejo que elas não estão livres. Elas gritam na igreja, mas em casa estão tão aprisionadas quanto antes. Se é isso que significa estar entregue, livre ou liberto, esses cultos não têm valor algum. Comecei então a orar e jejuar e a buscar o Senhor sobre o assunto. No 3º dia do meu jejum, o Senhor falou comigo: você está tentando conseguir, através da oração, da imposição de mãos e da unção com óleo, dos gritos e do louvor, o que apenas a minha palavra pode dar. Veja, toda a nossa oração, gritos e pulos, ou o que quer que seja que estejamos fazendo, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque Ele tem magnificado, acima de tudo, a sua palavra e o seu nome. Salmo 138, versículo 2. Se não tomarmos cuidados, substituiremos muitas coisas que podem parecer boas e legítimas pela palavra de Deus. Durante aquele jejum, o Senhor me deu João capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus me disse: as pessoas podem receber ajuda temporária e serem momentaneamente abençoadas por serem honestas e estarem me buscando, mas a única coisa que as abençoará permanentemente é conhecer a verdade da minha palavra. A palavra é ungida pelo Espírito Santo, e quando você conhece a palavra de Deus, essa palavra ungida vai abençoá-lo permanentemente, libertando-o. Então comecei a fazer o que Deus me mostrara. Comecei a ensinar e a pregar mais sobre a palavra de Deus. E, exatamente como o Senhor me prometeu, minha igreja começou a ser liberta. E as pessoas permaneceram livres. Anos mais tarde, quando eu estava no campo missionário, encontrei algumas daquelas pessoas e elas me disseram: irmão Reagan, ainda estamos vivendo aquilo que nos ensinou sobre a palavra quando era nosso pastor. A palavra de Deus é a verdade e o conhecimento dessa verdade nos liberta. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o que você enfrenta na vida, exercite-se para sempre responder a pergunta: o que a palavra diz sobre isso? Ou seja,
Ponha a palavra em primeiro lugar. Se não conhecer a palavra, estará em apuros, continuará escravizado, pois é o conhecimento da palavra que o liberta. Na maioria das vezes, nosso problema é estarmos procurando por alguém que nos liberte, em vez de olharmos para a palavra e crer em Jesus. Às vezes olhamos para homens e confiamos neles, mas deveríamos estar olhando para Jesus. Jesus já alcançou a vitória. A palavra de Deus nos diz que a libertação de todo o poder do inimigo já nos pertence através da palavra de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. Através do Espírito Santo, Deus nos deu a Bíblia para que o conhecimento do que Ele fez por nós possa nos libertar. Por exemplo, para nos libertar de doença e da enfermidade, a Bíblia nos diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. E também: por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quando se trata da verdade sobre a cura, as pessoas muitas vezes falham por substituir o que a palavra de Deus diz por sua própria opinião. É por isso que elas não são libertadas da enfermidade e da doença. O que precisamos é simplesmente olhar para a palavra de Deus e fazer o que ela diz. Concorde com ela, alie-se à palavra, não fique contra ela. É o conhecimento da palavra ungida que vai libertá-lo, nada mais. Por exemplo, vejamos uma cura no ministério de Jesus, porque isso nos mostra como conhecer a palavra e agir de acordo com ela. Vejamos como Jesus liberta as pessoas da enfermidade e da doença, segundo a Bíblia. Jesus ministrou sob a unção do Espírito Santo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lucas capítulo 4, versículo 18. Suas palavras também eram ungidas, pois ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Lembre-se, é a unção que despedaça o jugo. Vejamos outro texto. João capítulo 4, versículo 46 ao 53. Diz o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Note na Bíblia que quando Jesus disse: vai, teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu,
João capítulo 4, versículo 50. O oficial não tinha nenhuma evidência física da cura de seu filho até que seus servos lhe disseram que seu filho vivia. Versículo 51. Quando o oficial lhe perguntou a que horas seu filho começara a se sentir melhor, eles responderam: ontem, a hora 7ª. Versículo 52. Quero que veja várias coisas importantes aqui. Primeiro, aquele homem mostrou que cria na palavra que Jesus lhe falara, porque fez o que Jesus lhe ordenou e partiu. Ter fé é agir de acordo com o conhecimento da palavra de Deus. Segundo, note que a cura do filho começou a acontecer no momento em que Jesus proferiu a palavra. A febre cedeu imediatamente, mas a Bíblia diz que ele começou a melhorar a partir daquela hora. Ele continuou a convalescer e a ficar bom. Não foi curado instantaneamente. É nesse ponto que muitas pessoas falham quando se trata de cura. Se não forem 100% curadas imediatamente, dizem: não consegui nada. A cura do filho do oficial não foi instantânea e ocorreu durante o ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus tem o Espírito de Deus sem medida. João capítulo 3, versículo 34. Ainda assim, o filho daquele homem não foi curado imediatamente. O menino começou a melhorar na mesma hora em que Jesus disse ao oficial: teu filho vive. João capítulo 4, versículo 53. Muitas pessoas desligam o botão da fé se não houver uma instantânea e total manifestação de cura. Mas você precisa saber a verdade sobre a cura. A palavra de Deus nos ensina que a cura que acontece dentro de certo período de tempo é também milagrosa, porque diz que a cura do filho do oficial foi o segundo milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. João capítulo 4, versículo 54. Lembro-me que depois que fui curado, não parecia diferente do que antes. Pesava exatamente 40 quilos e, naturalmente, estava terrivelmente fraco, porque havia estado de cama por 16 longos meses. Meu coração parecia bater normalmente, mas por menor que fosse o esforço que eu fizesse, ele começava a palpitar. Não precisava nem mesmo levantar minha mão até o peito para senti-lo palpitando. Eu era apenas pele e osso, não parecia curado, mas, graças a Deus, comecei a melhorar a partir daquela hora e foi um milagre. Mantenha ligado o botão da fé. Já disse isso por muitos anos, mas estou mais convencido que nunca. Cada vez que algum crente impõe as mãos sobre você com fé, a cura começa a ocorrer. Portanto, muitas vezes a cura nunca é consumada porque as pessoas desligam o botão da fé. Da mesma forma que ligar o botão aciona o poder da eletricidade para que ilumine um quarto, o botão da fé mantém ativo o poder de Deus. Desligue o botão e o poder deixará de agir. O que eu quero dizer com mantenha o botão da fé ligado? Quero dizer, aprenda o que a palavra lhe promete e creia e haja de acordo com o conhecimento da verdade. Não desista só porque na esfera natural parece que sua fé não está produzindo resultados. Aquele oficial creu na palavra de Jesus e partiu. Parta você também, sabendo que o que Deus falou em sua palavra é verdade.
Continue a agir de acordo com seu conhecimento da palavra, com fé, e ela se tornará uma realidade em sua vida. Lembre-se, você conhecerá a verdade e ela o libertará. As pessoas veem o doente ser curado instantaneamente quando a unção curadora está em manifestação e acham que deve ser assim com todas as vezes. Mas não foi assim com o filho do oficial, certo? Naquela hora, ele começara a melhorar. Precisamos estar prontos e desejosos de seguir a orientação de Deus, qualquer que seja sua vontade para nós. Se você disser, mas quero que Deus faça do meu jeito, estará caminhando para a derrota. Fazer as coisas do nosso jeito apenas nos mantém cativos. É o conhecimento da verdade de Deus que nos liberta. Graças a Deus por sua palavra. Lembre-se de que a única coisa que vai abençoar as pessoas para sempre é conhecer a verdade da palavra de Deus. Quando você conhecer a palavra de Deus e agir de acordo com ela, não precisará procurar homens para libertá-lo. A palavra ungida despedaçará o jugo da escravidão e o libertará, qualquer que seja a sua necessidade. Portanto, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, em qualquer situação. Treine-se para perguntar: o que a palavra de Deus diz sobre isso? E haja de acordo com o conhecimento dessa verdade e observe-a libertando você. Amém.